Esse problema 8, ele é interessante. É o 8 da página, eu acho que é 156, 155. É o problema 8 da página 155. Está aqui. Então, vamos a ele. Um quadrado ABCD e um triângulo equilátero ABE, tem o lado AB comum e estão em planos perpendiculares entre si. A partir desta ideia, calcule esses elementos aqui. Então, vamos desenhar aqui dois planos perpendiculares. Poderia fazer um cubo aqui, né? Mas vamos lá. Um plano alfa e um plano beta, ambos perpendiculares. Isso aqui seria a face de um cubo, isso aqui seria a base do mesmo cubo. No plano alfa, eu vou desenhar o quadrado ABCD. E no plano beta, eu vou desenhar o triângulo ABE. E note que o lado AB comum, né, mede 4 centímetros. Então tá lá. O que ele quer? O item A, dos pontos E, centro do quadrado. Então, calcular a distância do ponto E ao centro do quadrado. O ponto E é vértice do triângulo que está no plano beta ao centro do quadrado que está no plano alfa. Note que no centro do quadrado eu tenho aqui as diagonais. E vou construir aqui um triângulo retângulo. Da diagonal eu puxo do centro, tenho um ângulo reto aqui. Deste ponto a este ponto eu também tenho um ângulo reto aqui, ou seja, eu tenho um triângulo retângulo pequenininho aqui. O que eu quero é a medida E ao centro do quadrado, que vai ser a hipotenusa. Portanto, quanto é a medida EO? EO é o centro do quadrado. Se isto aqui é um quadrado, este lado é 2, porque o quadrado tem lado 4, né? Então, calculando esta medida H, quem é esta medida H? É a altura do triângulo ABE. Aqui, ó, ABE. Né? Esta medida é 4. Por que esta medida é 4? Porque o triângulo é equilátero. Então, se o quadrado tem 4, esse lado tem 4, esse tem 4 e esse tem 4. Aí calcula a medida H. A altura de um triângulo equilátero, usa Pitágoras, é raiz de 12. Então, H é raiz de 12. Portanto, agora observe, o que eu quero? A distância de E ao centro do quadrado, que vai ser a hipotenusa desse triângulo, cujos catetos são 2 e H, e o H já foi calculado. Portanto, a distância EO, né? Faltou marcar aqui, vamos escrever aqui o ponto EO, aqui é o ponto O. A distância EO vai ser 4, e está respondida a primeira questão. No item B, do ponto E à reta CD. Então, eu tenho o ponto E, a reta CD. Onde é que está a reta CD? Lá em cima, né? Lembrando que do ponto E eu tenho que fazer passar uma reta que seja perpendicular a CD. Então, vamos lá. Eu quero a distância de E à reta CD. A reta CD está passando lá em cima. Aqui, perpendicular. Portanto, está lá. Vou marcar o ponto B, o ponto P, desculpe, né? Tenho aqui um triângulo retângulo. Observe só. E, P, M. Chamei esse ponto aqui de M. Portanto, EP ao quadrado será igual a PM ao quadrado, e PM é o lado do quadrado, portanto é 4, e ME é a altura, que eu já tenho lá raiz de 12. Então é fácil, EP ao quadrado será igual a 4, raiz de 12 ao quadrado. Portanto, EP será 2 raiz de 7. Está respondido o item B também, o item A já foi. Agora o item C, do ponto E ao ponto D, do ponto E ao ponto D, está aqui, ó. Então vamos lá, a distância EP. A distância ED vai ser quem? Está ali novamente um triângulo retângulo, ó, e aqui é a hipotenusa. Aqui é um cateto,
Esta medida é a medida do lado do quadrado, portanto é 4. E agora eu tenho aqui este segmento, que também é 4, né? Tá lá. Então, ED ao quadrado será igual a 4 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Portanto, ED será igual a 4 raiz de 2. E resolvido o item C. Finalmente, o item D. Do centro do quadrado ao centro do triângulo. Então, aqui eu tenho o centro do quadrado ao centro do triângulo. O centro do triângulo vai ser o quê? O baricentro, né? Portanto, vamos lá. Olha lá. Baricentro eu vou chamar de G. Aqui eu tenho do centro do quadrado a este ponto M, 2, que é a metade do lado, que é 4. Do centro do quadrado ao centro do triângulo, que é o baricentro, eu tenho a hipotenusa, que é a medida que eu quero. E esta medida aqui, por ser este ponto o baricentro, eu sei que é 1/3 da altura. De G a E eu tenho 2/3, de M a G eu tenho 1/3. Característica, né, do baricentro. MG vai ser 1/3 da altura, conforme eu tinha dito. Portanto, agora eu calculo a medida OG, ou seja, OG vai ser igual a raiz de 48 sobre 9. Racionalizando, eu tenho 4 raiz de 3 sobre 3, está resolvido o problema. Então, é o problema 8, da página 155, muito interessante. Tá bom? Refaça esses cálculos aí para que você acompanhe bem o desenvolvimento do problema. Ele é meio chatinho.